pergunta que mais se faz hoje é: qual é o meu propósito? Você vê tantas propagandas, descubra o seu propósito, ative o seu propósito. E sabe o que é mais engraçado? É que está todo mundo procurando o que já é evidente. Aristóteles já dizia que onde as necessidades do mundo e os nossos talentos se cruzam, aí está a nossa vocação. Gente, qual é o resumo do Evangelho? Ler o que Jesus fez, ir lá e fazer igual. Enquanto tem um montão de gente tentando descobrir a sua vocação, seu propósito, tem um monte de gente sofrendo, esperando alguém apenas obedecer à ordem de Jesus e ir ao encontro delas. Estamos há um ano aqui como casa, mas a igreja não é a casa do bem. Porque nós já somos igreja antes mesmo da casa existir. E é tudo muito novo para nós. Não era nem plano meu e da Fê começarmos uma comunidade, em termos uma igreja, fazermos parte de uma igreja local. Mas quando a gente foi ver, já aconteceu. No início do ano passado, por exemplo, os meus planos e projetos eram outros. Minha casa era outra. Os meus amigos eram outros. Aliás, o mundo ficou outro. E nós entramos nessa pandemia, no isolamento, sem saber onde tudo isso ia dar. Quando nós menos esperávamos, nós já estávamos aqui, no ar, pregando o Evangelho, compartilhando o reino de Deus e, de repente, nos tornamos a igreja a casa do bem. E tudo isto vem para nos mostrar que na vida tudo é imprevisível, né? Que nada nessa vida é seguro, você não tem certeza de nada. De uma hora para outra, os planos mudam, as conexões mudam, enfim, tudo muda. Quando menos esperávamos, nós estávamos em outro lugar, fazendo outras coisas, nos relacionando com outras pessoas, e quando nós caímos na real, já estávamos construindo novas histórias, e assim é a vida. Eu confesso que em meio a esta transição, eu tive medos, eu tive inseguranças, eu tive receio e, por vezes, ainda tenho. Mas, em meio a tudo isto, também vi Deus conduzindo esta história até aqui. Em março de 2020, nós começamos uma live e não tínhamos pretensão nenhuma. A única pretensão que tínhamos aqui era compartilhar Jesus, era compartilhar a palavra, é ficar conectado, porque estávamos todos em isolamento. E quando nós menos esperávamos, estávamos nós reunidos como igreja, a Casa do Bem, 5 meses depois de começar as lives, que eram os Encontros do Bem, no mês de agosto de 2020. Sabe o que é mais legal em tudo isso? É que antes mesmo de começarmos a igreja, a gente recebia um feedback das pessoas dizendo que se sentiam parte de uma igreja, já nas lives, antes mesmo da Casa do Bem. Aí fomos vendo, Deus sinalizando pra gente essa nova história e que hoje, por incrível que pareça, se completa um ano de história. É claro que ainda está tudo muito embrionário, ainda é tudo muito inicial para nós. Tem muita coisa para acontecer e nós não sabemos como, quando, mas temos a convicção de que Deus tem outras coisas para nós. E nós não temos nenhuma pretensão, gente, de correr, de construir na força do braço, do tem que fazer. Não. Nós iremos continuar como nós chegamos até aqui, pedindo ao Espírito Santo para ir nos conduzindo e nos direcionando a cada passo. Porque nós entendemos que igreja não é empreendedorismo. Igreja, ela não é formada, suas estacas não são
construídas à base de técnicas ou metodologias de crescimento. Nós continuaremos, como sempre fizemos. Conforme o Espírito de Deus for nos sinalizando, nós vamos dando passo a passo, e um passo de cada vez até chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Agora, não é porque ainda não somos uma igreja local, que não estamos ainda presencialmente, que não temos uma comunidade visível, né, de um endereço, de um CNPJ, é que deixamos de ser igreja, que deixamos de exercer a vocação. Mesmo online, estamos aqui. Olha nós aqui, exercendo a nossa vocação. Ligamos uma câmera, demos o play no REC e o microfone e vamos que vamos, anunciando o Evangelho de Cristo, anunciando o Evangelho de Deus. E chegamos aqui. A igreja, ela não se limita às estruturas. Somos igrejas nas relações. Mesmo que dessa forma tão inusitada, né, gente? Em meio a uma pandemia, algo novo para a nossa geração, nós estamos aqui exercendo a vocação. Então, frequentando o endereço ou não, a pergunta hoje para nós é: o que você está fazendo, ou o que nós estamos fazendo para nutrir a nossa espiritualidade e exercer a nossa vocação e o nosso chamado? O problema é que nós sempre que vamos tocar no assunto vocação, chamado, nós sempre relacionamos isso a uma igreja local, ao departamento, ao ministério pessoal e nunca ao mundo. Nós precisamos entender de uma vez por todas que Jesus nos enviou, ou enviou a igreja, não para a igreja, Jesus enviou a igreja para o mundo. Foi isto que Jesus diz em Mateus capítulo 26, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus: ide por todo o mundo, por todas as nações, pregando o Evangelho. E este é um chamado para todos os discípulos de Jesus. Na minha experiência, por exemplo, como pastor, eu encontrei muitos discípulos de Jesus dizendo que não tinham um chamado, ou não tinham uma vocação, ou não tinham descobertos ainda aquilo que Deus tinha os comissionados. E por pensar assim, muitos deles ficaram neutros ao reino de Deus. Não eram ativos no anúncio do Evangelho. Mas, gente, pensar assim é um equívoco. O reino de Deus, ou no reino de Deus, todos têm um chamado, todos têm uma função no corpo. Aí você me pergunta: então tá, Elter, me diga então qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Eu sei que a pergunta que mais se faz hoje é: qual é o meu propósito? Você recebe diversas mensagens, ou talvez você na sua timeline das suas redes sociais, você vê tantas propagandas: descubra o seu propósito, ative o seu propósito, porque a galera de hoje está em busca de um propósito, um significado para a sua vida. E sabe o que é mais engraçado? É que está todo mundo procurando o que já é evidente. Aristóteles já dizia que onde as necessidades do mundo e os nossos talentos se cruzam, aí está a nossa vocação. E no reino de Deus, todos são chamados para amar, para ajudar, para cuidar, para perdoar, para repartir. E é no exercício deste chamado que vamos descobrindo a nossa vocação. Mas só isso, Elter? Como assim só isso? Pense comigo, se você for capaz só de cumprir o chamado de amar ou em amar, você está dando um passo para mudar o ambiente que você vive. Um grande passo, por sinal. Então, pare de procurar sua vocação e passe a exercer o Evangelho. Tem gente que está há anos procurando a sua vocação, o seu propósito, aí faz curso, faz aula,
procura o coaching e compra livros sobre o assunto e não encontra uma resposta. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, o propósito ele é descoberto no exercício da caminhada com Deus e na igreja local. E digo mais, para de se preocupar com aquilo que o Espírito de Deus é quem faz e não você. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 18, que Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo, olha isso aqui, a sua vontade. Agora, há uma razão porque tantas pessoas não exercem suas vocações e o seu propósito. Sabe qual? A ambição pelos títulos, pelas estruturas, a ambição pelos recursos, isto é, o que pode me dar de retorno isto que eu vou fazer. Só que quem quer ser visto, ou quer benefício, ou reconhecimento, não cabe no reino de serviço. A vocação não é títulos, a vocação não é posição, vocação é serviço, vocação é uma função. E hoje há uma idolatria, pessoal, de títulos ou por busca de títulos que vem desintegrando o sentido real da igreja, da koinonia, da comunhão, que é o ministério, que é a diaconia, que é o serviço ao outro. E o que mais você encontra hoje é pastor com uma excitação incontrolável em defender a sua posição de presidente. Eu sou o presidente. Tem gente que sufoca o irmão para ter a posição dele. E na maioria das vezes é só por pura vaidade. Ou seja, quer o cargo, quer o título, mas não quer se sacrificar. Quer a honra da posição, mas não quer o sacrifício da função. Sabe por quê? Porque os títulos, as posições promovem o nome diante dos homens. Porque você hoje, segundo esse sistema, você hoje é o cargo que você ocupa. Há uns 10 dias atrás, por exemplo, eu bati um papo com uma galera, um papo muito gostoso, do Roda Bíblica Podcast. Um papo bacana, é só você procurar nas plataformas digitais que você vai encontrar. E eu dizia a eles que na era das redes sociais, você é o número que você tem. É o número de views, é o número de likes, o número de seguidores. E qual foi o resultado disso? Todo mundo agora quer o título de influenciador digital. Porque hoje, se você é influente, em qualquer que seja o contexto, você é uma pessoa de sucesso. Se você não tem likes, visualizações e números, você é um fracassado. Isso é uma mentira. Sua vocação não é validada pelos números que você alcança. A sua vocação é validada pelo amor e pela dedicação que você se entrega, mesmo que seja para uma pessoa só. Você quer exercer a sua vocação com leveza? Você quer seguir o evangelho com paz? Quer, de coração, rejeite, renuncie aos títulos e aos cargos. Quando eu falo isso, eu me lembro de João Batista, que diante de uma multidão, e tinha ali ouvintes, o ouvindo, da classe alta da sociedade. Sabe o que foi que João disse? É necessário que ele, Cristo, cresça e que eu diminua. O nosso desafio como igreja não é fazer a igreja crescer. Não é arrecadar dinheiro, ter muitos membros. Não. O nosso maior desafio é doutrinar o nosso coração para não amar os títulos, os cargos, mas amar as pessoas sem distinção. Se ainda você se faz a pergunta, qual é a minha vocação, Helder? A resposta é muito simples. Servir a Deus e as pessoas com o que você tem nas mãos.
E cada vez que nós vamos servindo com a nossa vocação, esta vocação é aprimorada pelo Espírito de Deus. É neste exercício da vocação que a gente descobre que a vocação não é dada por Deus para nosso benefício. É que Deus nos dá uma vocação e nos designa para algo para benefício do outro. Martinho Lutero dizia que nenhuma árvore produz fruto para seu consumo próprio. E somente homens e mulheres, por influência do maligno, é que procuram proveito próprio. Gente, qual é o resumo do Evangelho? Eu vou dizer aqui: ler o que Jesus fez, ir lá e fazer igual. Eu me lembro da história da missionária Sophia Miller, que em 30 anos evangelizou 2 tribos inteiras, sozinha, na Amazônia. Para vocês terem uma ideia, ela traduziu todo o Novo Testamento para uma língua chamada Curipaco, não sei se é assim que é a pronúncia. E traduziu esta Bíblia, quase toda ela, viajando à noite, num barco, apenas com uma lamparina na mão. Aí, antes dela morrer, um jornalista procurou ela e perguntou assim: como que aconteceu o seu chamado? Sabe qual foi a resposta dela? Eu não tive chamado. Apenas li uma ordem e obedeci. Que extraordinário. Enquanto tem um montão de gente procurando, tentando descobrir a sua vocação, seu propósito, tem um monte de gente sofrendo, esperando alguém apenas obedecer a ordem de Jesus e ir ao encontro delas. Eu vou dizer uma coisa para vocês: não espere os ventos favoráveis para começar a ir. Não espere ter apoio, elogio, gente te empurrando. Não espere. Apenas vá. Faça como está escrito no Evangelho e você verá o tamanho do chamado que você tem e não sabia. Você não precisa, pessoal, gente, amigos, vocês não precisam ter um ministério igual o do outro. Você não precisa plagiar ninguém. Deus é com você. As ferramentas que você tem, Deus usará elas para o benefício de outras pessoas. Você não precisa da ferramenta de ninguém e não precisa plagiar ninguém, porque Deus é com você do jeito que você é, com as suas ferramentas. Um dia alguém chegou para um rabino e perguntou assim para o rabino: você não tem medo de chegar no céu e Deus perguntar para você por que você não foi como Moisés? Por que você não foi como Elias? O rabino respondeu assim: não. Eu tenho medo de chegar no céu e Deus perguntar para mim: por que você não foi você mesmo? Você não precisa copiar ninguém. Você é membro do corpo. Foi o Espírito Santo que te colocou lá. Então vá. Deus será com você. Por isso que quando nós vamos exercendo o nosso chamado, amando pessoas, servindo, repartindo, pregando o Evangelho, a vocação, ela se aflora. Deus, ele vai nos sinalizando aquilo a que ele nos chamou na trajetória. Deus vai imprimindo a sua vontade na nossa história conforme caminhamos. Então, gente, vai lá. Assuma o seu chamado, a sua vocação. Exerça o que Jesus já te disse. E Deus será contigo por onde quer que você andar. Ah, mas tem algo importante para dizer. Pare de querer fazer a sua igreja crescer. Pare de querer fazer o seu ministério crescer, o departamento crescer. Eu repito, a missão de Deus não é salvar a igreja. Isso já foi feito. A missão de Deus é salvar o mundo através da igreja. Então apenas vá. Não tenho recursos. Não tenho apoio, Elter. Eu também não tenho. Eu também não tinha. E também não estou preocupado. Apenas vamos.
Conte comigo, eu conto com você. E o reino de Deus conta conosco. Ele está dizendo, vão. Vão em meu nome. Eu disse tudo isso para vocês hoje, em 1 ano de casa. Porque um dia Jesus nos disse, vá. E foi assim que a casa do bem aconteceu.